E vamos ao tema de hoje, fatores de crescimento na redução de melasma. Você sabe o quanto é importante fatores de crescimento e o quanto ele pode gerar resultado, principalmente quando nós falamos de melasma. E olha, vale lembrar, que fatores de crescimento faz parte da nossa mitose celular. Mas antes de entrar na questão da mitose celular, eu quero falar para vocês do quanto fatores de crescimento é importante dentro de um tratamento, por exemplo, de microagulhamento. Mas esse tema em específico a gente vai deixar mais adiante. Eu quero ensinar na aula de hoje como você conseguir resultados usando o fator de crescimento correto. Primeiro, se você analisar, nós temos mais de 123 tipos de fatores de crescimento. E vocês sabem que fatores de crescimento faz parte da nossa mitose celular. Então, você já tem fatores de crescimento interno, faz parte do nosso organismo. E quando você consegue identificar e ter um fator de crescimento dentro da área da cosmetologia, sabe o que você faz? Você mimetiza o fisiológico, aquele que você já tem dentro da pele. Só que, claro, como toda tecnologia, existem vários fatores de crescimento. E a gente tem fatores de crescimento da primeira geração, nós temos fatores de crescimento da segunda geração e temos fatores de crescimento da terceira geração. Agora, qual escolher? Qual fator de crescimento vai me dar mais resultado quando nós falamos da questão do melasma? Por isso a importância de você entrar profundamente no mundo da cosmetologia. O quanto é importante você saber ler um rótulo de cosmético, o quanto é importante você selecionar ativos para que você faça a estratégia correta dentro do seu tratamento. Eu quero mostrar para vocês que dentro de todas as tecnologias que existem no mercado de fatores de crescimento, existe uma empresa da Coreia do Sul que desenvolveu fatores de crescimento diferenciados com nanotecnologia. Dá uma olhadinha nesse slide que mostra a questão da engenharia genética. Sim, os fatores de crescimento nanoencapsulados. Olha que ideia brilhante eles tiveram. Eles isolaram o fator de crescimento através aí da E. coli, conseguiram produzir essa substância, claro que passa por um processo de filtragem, e aí você tem o fator de crescimento e passa por um processo de nano. Por que é importante? Olha essa imagem novamente. Essa imagem nos mostra o espaço intracelular. E esse espaço intracelular, se você observar, é quase o tamanho dessa nanocápsula. Então, sim, fatores de crescimento já faz parte da sua mitose celular, já vai gerar resultado. Imagine se esse ativo que é tão brilhante estiver numa nanocápsula, num tamanho tão pequeno, a ponto de permear de maneira muito mais seletiva, de maneira muito mais efetiva. Agora, quando a gente fala de fatores de crescimento, a gente tem que lembrar um detalhe. Quando a gente fala de fatores de crescimento, nós temos fatores de crescimento e peptídeos bioidênticos. Quando utilizar? O ideal é que você use sempre a terapia combinada. Por quê, Joyce? Primeiro, que essa imagem já retrata tudo que é o fator de crescimento. Dá uma olhadinha. Nós temos vários fatores de crescimento envolvidos na nossa pele e no nosso organismo. Nós temos fatores de crescimento que fabrica fibroblasto, nós temos fatores de crescimento, por exemplo, que ativa sistema neuronal. Tudo que as nossas células precisam produzir, existe um fator de crescimento envolvido. E eles melhoram toda a comunicação celular. Então, eles são células sinalizadoras. Agora, quando você usa a terapia combinada, que são fatores de crescimento mais peptídeos bioidênticos, os resultados são os melhores. Você tem uma pele mais jovem, mais oxigenação, mais hidratação, mais estímulos de glicosaminoglicanas, você tem um equilíbrio de oleosidade, mas essa é uma dica que eu quero dar para você. E a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Então preste atenção e olhe esse slide.
Vou retornar esse slide novamente para mostrar para vocês que quando você usa uma terapia combinada, você tem mais síntese de colágeno, você acelera o turnover, você equilibra a oleosidade, você normaliza a melanina, você uniformiza o relevo cutâneo, oxigenação. Por isso, os resultados são muito mais eficientes. Pegou? Terapia combinada é o que há de ideal quando a gente pensa em várias estratégias, seja rejuvenescimento através de um microagulhamento. Quando você tem dentro de uma formulação essa terapia combinada, os resultados são mais significativos, porque mimetizam o fisiológico. Sabe o que é mimetizar o fisiológico? É o que você já tem dentro da sua pele. Lembra que eu te expliquei como funciona o fator de crescimento e como ele foi desenvolvido? Agora eu quero te mostrar através dessa imagem, vai ficar muito mais fácil de você falar, poxa vida, esse fator de crescimento que eu utilizo, ele foi feito através de engenharia genética. E agora eu sei como ele é fabricado. Primeiro, que a partir de um DNA recombinante, você consegue aí retirar e através da E. coli você consegue fazer essa produção em massa. Passa por um processo aí de fermentação, filtragem, para que haja todo o processo de purificação. E aí sim você tenha toda essa quantidade padronizada de fator de crescimento. Quando chega a essa padronização, isso passa por um processo de nanocápsula, chegando aí sempre uma média de tamanho, que a gente fala que ele é o tamanho desse espaço intracelular. Facilita a permeação. Se você perguntar para mim, um ativo que não é nanoencapsulado de um ativo que é, qual que é melhor, Joyce? O nanocapsulado, ele tem mais chances de atingir a sua resposta fisiológica, porque ele vai permear de maneira muito mais efetiva. Agora, quando a gente fala de fatores de crescimento e peptídeos bioidênticos, quer olhar essa imagem? Dá uma olhadinha agora. Esse é um esquema que mostra o fator de crescimento, por exemplo, insulínico, o IGF. E aí mostra o esquema da estrutura dele, do IDP2, por exemplo, que é um derivado do IGF. Então você começa a saber que existem fatores de crescimento, existem peptídeos bioidênticos, existem os fatores de crescimento híbridos, que esse eu vou te ensinar até o final dessa aula. Agora preste atenção quando a gente pensa em recuperação acelerada. Joyce, em que parte que eu quero? Lesão? Se você trabalha uma cicatriz de acne, não é uma lesão? Se você trabalha uma estria, não é uma lesão? Se você quer, por exemplo, trabalhar uma linha de expressão mais profunda. Então, sim, eu tenho que ter células de defesa. O seu organismo já tem, o meu já tem. Todas as vezes que eu faço uma estimulação, fatores de crescimento são liberados, que são as células sinalizadoras. Então, o fator de crescimento também estimula, por exemplo, o fibroblasto para que ele faça toda a produção de colágeno. Então, se você olhar, por exemplo, numa recuperação acelerada, você vai pensar que como acontece isso? Primeiro passo, você tem a lesão. Segundo, tem migração de células de defesa. Então, vai macrófago, vai remover todo o tecido que ali não está legal, vai fagocitar o que precisa ser fagocitado, vai remover o tecido que está necrosado, e aí você passa por um processo de remodelação. E é ali que a gente precisa de um novo complexo vascular, que você precisa reconstruir. E os fatores de crescimento entram nesse processo. Agora eu quero te ensinar que existem vários. E, de fato, o que você consegue gerar de resultado? Você vai olhar essas imagens e você vai perceber que você tem pacientes, que você tem clientes que têm até a mesma patologia, e olha como você consegue recuperar tudo isso. Primeiro, fator de crescimento, por exemplo, em acne. Esse é um estudo da Caragen, por exemplo, após 2 meses, com apenas um gel, com IGF e com EGF. Então, você tem aí um fator de crescimento epidermal e você tem um fator de crescimento insulínico. Olha o quanto melhora de um processo de acne. Lembrando que
Fator de crescimento, ele melhora todas as condições de reptélio. Então você começa a ter um turnover e uma uniformidade de relevo cutâneo muito mais eficiente. Essa tabela que eu vou disponibilizar para vocês é para vocês terem um norte, para vocês conseguirem identificar que existe aí muitos fatores de crescimento, cada qual vai ser uma escolha correta, para uma estratégia correta. Eu quero falar de algum deles. Quero que vocês olhem esse slide novamente para que vocês se atentem a alguns fatores de crescimento. Por exemplo, o EGF, ele é um fator de crescimento epidermal. Esse vai promover aí um turnover nível de epitélio. Eu gosto dele, principalmente quando a gente precisa recuperar a pele muito rápido. Aí a gente tem, por exemplo, o TGF-beta. O TGF-beta, prestem atenção, é um fator de crescimento que eu não abro mão quando falamos de rejuvenescimento. Mas sabe qual é a dica que eu quero que você pegue o seu caderno, pegue a sua caneta e comece já as anotações? O TGF-beta é um fator de crescimento transformador, ele vai rejuvenescer, mas ele tem um detalhe. Sabe o que ele controla? Glândula sebácea. Então, se você tem pacientes, mulheres da fase adulta, que tem acne, mas ao mesmo tempo ela está envelhecendo, você tendo um produto com TGF-beta, além de rejuvenescer, vai controlar toda a oleosidade que aquela cliente, que aquele paciente tem naquele momento. Agora que você já está com o seu papel, com a sua caneta, que você está estudando aqui comigo e aprendendo sobre fatores de crescimento, eu quero te mostrar um fator de crescimento que, de fato, ele faz uma grande diferença quando a gente fala de gordura localizada. Você já conhece o lipoxin? Sabe por que ele é um fator de crescimento tão importante em redução de gordura, redução de papada, gordura localizada mesmo em abdômen? Dá uma olhadinha nesse slide para que eu possa te mostrar onde ele age, qual é o mecanismo de ação que ele tem tanta eficiência. Primeiro, que nós temos aí o TNF-alfa, a gente tem receptores como o AMP cíclico, a gente tem outros 2 receptores ali que são responsáveis principalmente por lipólise. Então, são ali células sinalizadoras que, se a gente conseguir dar um clique, ele tem uma lipólise mais acelerada. O lipoxin, ele age nesse receptor. Então, sim, ele consegue acelerar a lipólise em grande quantidade. E um detalhe, ele não deixa com que ocorra a adipogênese, que é o acúmulo, que é a recidiva novamente desse adipócito. Agora, olha esse resultado com 5% de lipoxin e detalhe, sem usar nenhum recurso dentro da estética para permeação. Então, um produto de uso tópico, permeia, é de grande avalia já isso, consegue dar um resultado e eu sempre falo, resultado eficiente sem usar um recurso dentro da estética. Imagine você utilizando um recurso para aumentar a permeação cada vez mais. Dá uma olhadinha, por exemplo, nessa questão desse caso clínico, quando a gente fala de abdômen. Agora, que você já anotou um fator de crescimento que eu te ensinei hoje, que é o lipoxin. Eu quero que você anote esse. Olha o resultado nessas mãos. Esse, na verdade, é um produto que foi utilizado em casa. Dentro da formulação, EGF, que é um fator de crescimento epidermal, TGP2 peptídeo, já é um peptídeo com fator de crescimento, e o nanofactor C, que é fator de crescimento acoplado a uma vitamina C. Consegue observar o quanto clareou? O quanto vocês podem utilizar fatores de crescimento em peles fotoenvelhecidas, em peles senis? Agora, se esse resultado de uso tópico você já ficou muito feliz, imagine se você acoplar a um microagulhamento. Olha esse resultado que você pode ter com fator de crescimento, clareamento, rejuvenescimento e parece que você fez um peeling. Eu sempre digo que fator de crescimento ele é um peeling sem ter um processo de descamação efetiva. Agora vamos para outra imagem para facilitar. EGF e TGF-beta, junto com fator de crescimento e vitamina C, ele consegue promover essa radiância.
Olha essa área dos olhos, o quanto melhorou essas linhas de expressão, essas rugas que estavam ali mais profundas. Mas nós estamos aqui também para falar de manchas. O quanto os fatores de crescimento são importantes quando a gente fala de tratamento de melasma. E o TGP2, de fato, é um ativo que eu sou apaixonada. É um fator de crescimento que vai conseguir gerar resultado em fototipos mais altos, principalmente peles negras. Então, se você tem esse paciente, esse cliente, fototipo alto, peles morenas a negras, o TGP2 tem que fazer parte dessa rotina. E aí você fala para mim, Joyce, eu tenho resultado em peles negras e peles asiáticas? Sim. Lembrando que pele asiática é um pouquinho difícil, ela tem muito resultado, ela não tem quase nada. Dá uma olhadinha nesse resultado de pele asiática. O quanto a gente teve de resultado numa mancha bem localizada. E aí, será que parou por aí? Eu estou fazendo um apanhado para você saber o quanto os fatores de crescimento é importante fazer parte da sua estratégia dentro da estética. E se você trabalha, por exemplo, com terapia capilar, fatores de crescimento também pode ser utilizado em tratamentos capilares. Eu quero mostrar para vocês isso, que você pode também combinar ativos. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Olha esse estudo que fala, por exemplo, tanto do EGF como do beta-FGF. O que é importante aqui? Que fator de crescimento é bom? Sim, mas se você não entender, por exemplo, o mecanismo de ação, você pode usar o fator de crescimento errado. Por exemplo, nesse estudo aponta que o EGF, ele leva o atraso do fio. Então, se você aplica um tônico que você está com queda de EGF, vai atrasar ao invés de acelerar. Por isso a importância de você entender ativo, por isso a importância de você entender sobre cosmetologia. Dá uma olhadinha nessa foto com ProHerin Copper Peptídeo uma vez ao dia usando tônico. O quanto houve de crescimento. Tem mais fotos aí para eu compartilhar com vocês. Aqui, por exemplo, também usando um tônico capilar com fator de crescimento, que é o Copper Peptídeo mais o ProHerin. Esse é um resultado além da conta. Mas por quê? Houve uma técnica aplicada ao fator de crescimento. Microagulhamento. Então, se aplicou o microagulhamento e aí usou o tônico para que você tivesse mais resultado. E qual é a formulação que foi utilizada? O VEGF é um fator de crescimento vascular. Ele traz mais vascularização e mais resultado. Será que só homens podem fazer tratamento com fatores de crescimento? Não, mulheres também. Eu trouxe esse caso para vocês, que mostra, por exemplo, um estudo clínico de microagulhamento em mulheres, porque mulheres geralmente começam a perder cabelo na parte da frente. E sim, foi recuperado. Então, existem aí ativos selecionados, fatores de crescimento que você pode gerar aí muito resultado. Agora, olha esse resultado com microagulhamento, também alopecia androgenética feminina, onde mostra, usando na residência uma loção tônica e fazendo microagulhamento, o quanto fechou. Agora, você que está dentro da área da estética e você também mexe, por exemplo, com sobrancelha, ou com cílios, e hoje cada vez mais isso está dentro da área da estética. Você pode, por exemplo, desenvolver loções tônicas para você aumentar de repente a sobrancelha, os cílios que ali está falho. Dá uma olhadinha nesse resultado. Esse também é o resultado mostrando o crescimento de cílios e sobrancelha. Agora vamos mais adiante. Olha só, quando você entende de fator de crescimento e mecanismo de ação, você pode usar a seu favor. Se tem fator de crescimento que estimula o crescimento do cabelo, existe também, gente, fator de crescimento que desacelera isso. A gente viu que, por exemplo, quando a gente fala do fator de crescimento epidermal, mas olha essa imagem. Você é profissional de estética? Você faz depilação a laser? Você pode retardar para que o seu cliente tenha mais resultados. Por exemplo, o TGP2, além de ser excelente ativo, quando a gente fala de melasma, ele consegue aí ter ação na atrofia dos pelos. Olha esse resultado, em 38%. Tem outra imagem que mostra também o quanto diminui a questão dos folículos. Então, se você, por exemplo, faz depilação a laser, você pode indicar produtos que tenham TGP2 para compor todo esse resultado e você diminuir toda essa questão de pelos nessa região.
E aí, Joyce? A nossa aula de hoje é sobre fatores de crescimento, mas você me falou que você ia ensinar quais os fatores de crescimento de excelência quando nós falamos de melasma. E é aí que agora a gente vai entrar. Vamos aprender um pouquinho mais? Primeiro que eu selecionei 2 fatores de crescimento. Tanto o TGP2, como eu estou mostrando aí para vocês, ele é um oligopeptídeo, gente, derivado de fator de crescimento transformador. Sabe por que eu gosto dele? Porque ele vai diminuir a atividade da enzima, da melanina, ele vai bloquear a transferência e isso vai ficar muito mais fácil na hora que eu te mostrar na forma de mecanismo de ação. E o nopegmerin. O nopegmerin é um ativo da 3ª geração de fatores de crescimento. Ele também faz parte da nanotecnologia e são 2 ativos que eu quero que você aprenda muito bem hoje. Primeiro, nós vamos falar muito do TGP2. O TGP2, ele age no MIT-F, como vocês estão vendo aí. Então, o MIT-F é a proteína-chave. Lembre-se, é a proteína-chave que regula a pigmentação na nossa pele. Toda vez que a gente tem a incidência do sol, a gente estimula vários receptores. Entre eles, nós temos o MIT-F, que é a proteína-chave, que faz toda a transcrição e aí libera TRP1, tirosinase, para produzir toda aquela cascata. O TGP2 age diretamente nessa proteína, como eu estou mostrando agora para vocês. E se eu tenho ação no MIT-F, a consequência disso é trabalhar tirosinase, TRP1 e TRP2. E ele tem 2 ações. Ele vai bloquear esse processo e vai bloquear a transferência para os queratinócitos. Anotaram isso? Ficou mais fácil agora? Agora, olha isso também. A primeira geração de fatores de crescimento era, por exemplo, o fator de crescimento transformador. Como eu falei para vocês, eu amo ele para envelhecimento. Agora, a segunda geração são os peptídeos de fator de crescimento, que é esse cara que eu estou mostrando para vocês, que é esse ativo que eu quero que vocês aprendam, que é o TGP2. O TGP2 tem que fazer parte das suas fórmulas, principalmente quem sofre com melasma, quem sofre com hiperpigmentação pós-inflamatória em específico. Olha essa imagem, para ficar mais fácil. Ele age diretamente na transcrição da tirosinase e do TRP1 e do TRP2. Anotaram? Aprenderam o quanto ele é importante? Vamos mostrar novamente a imagem dele, de antes e depois, do quanto o TGP2 consegue gerar de resultado numa pele negra. Olha esse resultado, o quanto promoveu de clareamento. Tenho certeza que o TGP2 agora vai fazer parte das escolhas da sua estratégia para melasma. Agora vamos falar do nopegmerin. Joyce, quem é esse? Coloca na tela aí para mim. O nopegmerin, ele é a 3ª geração, gente, de fator de crescimento. É uma tecnologia híbrida. Olha que bacana, é um ácido ferúlico acoplado a um peptídeo de fator de crescimento. E sim, é lipossomado. E aí ele faz o quê? A digestão e a eliminação das manchas. E a dica master. Olhem para mim. Sabe qual é a dica? Ele pode ser usado em olheira. Então, se você trata melasma e principalmente hemosiderina, o nopegmerin é um ativo que vai gerar muito resultado. Agora eu quero mostrar para você, se você ficou com alguma dúvida, porque eu falei que o nopegmerin é a 3ª geração, dá uma olhadinha na 1ª geração. A 1ª geração são fatores de crescimento que são presentes na pele aí. Quer anotar cada um deles? O nanofactor EGF, o IGF, que é o insulínico, o beta-FGF. Também nós temos o TGF-beta, aquele que eu gosto muito, e o vascular. Joyce, e a 2ª geração? A 2ª geração a gente já fala do IDP2 peptídeo, o TGP2, que é esse que eu sou apaixonada, lipoxin, nem se fala, e proherin, que dá muita força aí para crescer cabelo. E a 3ª geração, nopegmerin, que é aí a mistura, né, entre a 2ª geração e o ácido ferúlico acoplado. A gente chama isso de tecnologia híbrida. Ficou claro? Do quanto é importante as escolhas desses ativos e qual mecanismo de ação cada um age. Vamos falar em específico agora do nopegmerin. Você já aprendeu que ele é a 3ª geração. Onde de fato ele vai agir?
Anotem isso. Olhem para essa tela. Ele consegue atuar diretamente nas enzimas tirosinase, TRP1, TRP2 e detalhe, transcrição do MIT-F. Então, quando você utiliza esses dois ativos, tanto o TGP2 como o Nopegmerin, você tem uma dupla dinâmica quando a gente fala de melasma. Anotaram a dica? Aqui alguns estudos mostrando a eficiência dele, do quanto ele consegue agir diretamente nesses receptores. A gente fala nesses genes que são responsáveis por toda a cascata aí da melanogênese assim específico. A gente deveria ter uma aula inteira, mas isso eu vou deixar para a semana da cosmetologia, que você tem que ficar de olho para ficar comigo. Se você quer aprender cosmetologia, eu te desafio a participar dessa semana, que tá incrível. Agora, Joyce, você me ensinou TRP1, TRP2, MIT-F. Será que o Nopegmerin faz outras coisas mais? Sim. Sabe onde ele consegue atuar? Olha esse receptor. Ele consegue atuar diretamente no par 2. O par 2, eu falo que ele sabe aquele sabichão? Ou melhor, vamos falar outra coisa. Sabe quando a gente vê aquele doce de chocolate maravilhoso? O que a gente faz? Eu falo que ele tá lá, esse receptor. Quando o pigmento sobe para a superfície, ele fagocita e pigmenta. O Nopegmerin age no par 2, fazendo esse bloqueio para não pigmentar em nível de queratinócitos. Olha esse gráfico mostrando isso que eu acabei de explicar para vocês, o quanto ele tem ação, e ele foi analisado versus Arbutin. E ele é muito mais eficiente. Viram? O quanto é importante você aprender fatores de crescimento? O quanto é importante você saber mecanismo de ação para que você monte a melhor estratégia dentro da sua necessidade, dentro da necessidade do seu cliente. Anotaram todas as dicas? Vocês viram o quanto é importante você identificar fator de crescimento, o quanto é importante você saber o mecanismo de ação para a melhor estratégia? Quer aprender mais? Como você ter a estratégia correta? Como você conseguir escolher os melhores ativos? Então se inscreva agora para a Semana da Cosmetologia. Até lá!